agradecer, Wilson, sua gentileza. Nós recebemos aqui hoje o presidente da Eletrobras, engenheiro elétrico, formado pelo Mackenzie em 1981, com administração de empresas, também pelo Mackenzie, pela Faculdade de Administração de Negócios da Universidade Mackenzie, em 1983, mestrado também na área de energia, vários cursos de especialização no Brasil e no exterior, na área de marketing também, engenharia de segurança, de distribuição, pela Universidade de Swedish, da Powercom. Foi presidente da CESP, diretor de distribuição da CESP, perdão, foi presidente da RGE, presidente do Conselho de Administração de Energia da Bandeirantes Energia, foi presidente da CPFL Paulista, foi presidente da CPFSL Energia, presidiu a Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, de infraestrutura de base, foi membro, conselheiro e também, eu não me lembro se você foi presidente da ABDIB, Wilson. Fui presidente do conselho. Foi presidente do conselho da ABDIB e hoje preside a Eletrobras. Seguiu de um governo para o outro pela sua capacidade, competência, lisura, ética, considerado por todos nós brasileiros, e não é aqui Agostinho que diz, um dos maiores, melhores e mais respeitados CEOs da América Latina, quiçá entre os mais valorosos do mundo. Uma honra enorme ter você aqui, Wilson Ferreira Júnior. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vocês já perceberam que ele é meu amigo, né? É uma honra muito grande aqui estar com você, Agostinho, muito querido, uma pessoa fantástica que a gente conhece há muitos anos aqui, e óbvio que essas efusivas entradas dele aqui são pela amizade. Eu sou bem menos do que isso, mas agradeço muito o convite de estar com vocês. E Agostinho me pediu que eu fizesse alguns comentários aqui sobre o setor de energia, sobre a Eletrobras, algumas coisas ligadas a esse momento, alguns impactos que a companhia tem, de que maneira esse momento afeta o plano original que a gente vinha seguindo de privatização da companhia, algumas lições desse momento aqui e alguns impactos, naturalmente, no setor elétrico e na vida das pessoas. Eu vou começar falando um pouco da própria Eletrobras, para aqueles que não têm ela atualizada na cabeça. A Eletrobras é a maior empresa de energia da América Latina, né? Ela é uma companhia hoje de geração e transmissão. Ela até pouco tempo atrás também estava na área de distribuição, mas na área de geração nós temos aqui no Brasil 51.143 megawatts instalados. Vocês têm uma ideia do que é isso? É mais ou menos 31% da capacidade instalada no Brasil, algo como 4 usinas de Itaipu, mais ou menos. É uma produção muito grande, é a maior empresa nessa área. 96% hoje da companhia é de energia limpa, renovável. É uma companhia também exemplar sob esse ponto de vista. E ela tem também uma participação expressiva, é a maior dela, na área de transmissão. Nós temos 71.154 quilômetros de linhas de transmissão. Isso corresponde a 45% do sistema de transmissão brasileiro, que é um sistema muito grande. E eu gosto de falar que se a gente pegasse, é um sistema interligado no Brasil inteiro, se a gente pegasse o sistema brasileiro, que começa lá no sul do país, e colocasse ele, por exemplo, em Lisboa, nós integrávamos com a rede brasileira de transmissão a Europa Ocidental a Oriental. Então, trata-se de um sistema, é um privilégio, somos poucos países do mundo onde a gente tem uma integração perfeita entre todas as regiões. Apesar de um tamanho continental como o nosso, nós somos absolutamente integrados e nos beneficiamos naturalmente desse sistema de transmissão, racionalizando a geração de energia, que nós conseguimos, por ter inclusive uma base hidrelétrica, conseguimos pegar chuvas, os processos de chuva que começam no norte e nordeste, vêm para o sudeste e vêm para o sul. Então, isso só pode ser otimizado se você tem um sistema interligado como o Brasil tem. Então, é uma coisa muito boa isso. A Eletrobras, como vocês sabem, eu estou há quase 4 anos lá, vim para a companhia para liderar um processo de reestruturação. A companhia estava muito endividada, muito alavancada, numa situação bastante perigosa. Ela tinha uma alavancagem de quase 9 vezes a sua geração anual de caixa. Algumas empresas entram em recuperação judicial com 6 vezes. Então, nós já tínhamos passado desse ponto.
e levamos aí, conduzimos, lideramos um processo de estruturação de grande porte, que envolveu, de um lado, a saída de um negócio onde nós não tínhamos excelência, que era um negócio de distribuição. Nós tínhamos 7 distribuidoras, o Brasil tem 51 hoje. Então, nós privatizamos as 7 distribuidoras. A palavra, o verbo privatizar, ele voltou para o Brasil à custa desse programa que nós conduzimos no passado, mas isso ainda não era suficiente. Nós tínhamos também 178 participações em SPS, sociedades de propósito específico, em várias coisas, em usinas eólicas, em hidrelétricas de grande porte, tínhamos também em sistemas de transmissão, um sem número de investimentos ou empreendimentos que a companhia estava envolvida, eram 178 no total. Nós conduzimos um processo de venda de algumas dessas participações, hoje nós temos 133, e nós devemos chegar ao final do ano, temos um processo de venda em curso, e nós devemos chegar ao final do ano, se tudo correr bem, com 62 SPS, e concluímos o nosso processo de transformação. Eu acho que é uma coisa importante destacar a vocês que, fruto desse programa e de um programa também de redução do quadro pessoal, nós tínhamos 26 mil empregados há 3 anos e meio atrás, hoje temos 12.600, a custa, então, dessa redução de custos por redução de pessoal. E redução de custos também por conta da saída de negócios onde nós não éramos bons com privatização. E a venda de ativos, nós conseguimos, de um lado, desalavancar a companhia, então viemos de 8,8 vezes o nosso EBITDA para 2,2 vezes, então bastante satisfatório, competitivo nesse momento. Nós também conseguimos reverter uma boa parte dos prejuízos que a companhia tinha tido desde 2012 a 2015. Ela somou 31 bilhões na época de prejuízo. Nós já tivemos, nesse período de 3 anos, cerca de 30 bilhões de lucro, então conseguimos, de fato, reverter aquela situação desconfortável. E a companhia, que valia 9 bilhões de reais no início desse processo, chegou, antes da pandemia, a valer 63 bilhões. Como qualquer empresa, os mercados acionários, ela perdeu o valor em torno de 35%, mas como eu costumo falar, os fundamentos da companhia são muito sólidos. É uma das 5 maiores empresas do mundo de energia renovável. Ela está envolvida nós concluímos todos os projetos que estavam em andamento. Então, a gente tinha muito problema, Santo Antônio, Giral, no Rio Madeira, tínhamos usinas no Rio Telespires, a própria usina Telespires, Sinop, São Manuel, tínhamos uma termoelétrica em construção também em Manaus, de grande porte, 650 megas, e tínhamos Belo Monte, né? A usina é a maior usina brasileira, 100% brasileira, mais de 11 mil megawatts, e todas essas obras nós concluímos. Então, a companhia está num momento muito bom, fechamos o ano com caixa próximo de 7 bilhões de reais, e por isso a crise não é pior no Brasil, porque se tivesse uma empresa desse porte, com os problemas que ela tinha 3 anos atrás, numa crise desse tamanho, ela certamente sucumbiria. Isso não vai acontecer. Bom, entrando agora nos impactos dessa crise para o setor elétrico e para as pessoas. A primeira coisa importante a colocar, nós temos uma redução importante de consumo. Tá? Essas empresas vendem energia na cadeia de geração, transmissão e distribuição, e aqui vale a pena dar o tamanho do setor elétrico brasileiro. É um setor que fatura mais ou menos 300 bilhões de reais por ano, algo com 25 bilhões de reais por mês, e 1/3 do que se fatura é imposto, ICMS, PIS/COFINS, e 2/3 é exatamente a cadeia de geração, transmissão e distribuição. Pois bem, uma redução desse consumo, que aconteceu no primeiro mês de março, na casa de 12%, no mês de abril e maio, ela está rodando em torno de 14%, na média mensal. É importante destacar que durante a semana, por exemplo, nessa semana aqui, nós estamos com uma queda de 18%, mas ela se reduz no sábado e no domingo. Então, na média, nós estamos com uma queda de 14%. Essa queda é mais ou menos o valor que se verificou na maior parte dos países. Na Europa, os países tiveram quedas ao redor de 18%, 17%, Espanha, Itália foram nesse contexto. Nos Estados Unidos está caindo em torno de 15%. Então, os conceitos que levam à quarentena, eles têm esse impacto, e o que a gente acaba verificando é uma queda
menor nos grandes setores industriais, uma queda muito grande na área de serviços e comércio, né, da ordem de 30%, mais ou menos, e um aumento no consumo de energia na área residencial. Isso tudo está dando esses 14% que eu falei para vocês há pouco. Bem, aqui a gente tem que ter a primeira preocupação é um setor, como a gente fala, de capital intensivo, ou seja, há muito, quando a gente pega geração e transmissão, são os ativos mais valiosos da cadeia de geração, transmissão e distribuição, são intensivos em capital, a maior despesa que essas empresas de geração e transmissão têm são com financiamentos do capital que está investido nesses projetos de geração e transmissão. E, obviamente, a primeira coisa que ocorre é uma perspectiva. Se as distribuidoras, que são o caixa do setor, o recurso que irriga a cadeia de geração, transmissão e distribuição, ele entra no setor pelas distribuidoras. Como eu falei, 51 no Brasil. O que aconteceu com essas distribuidoras? Tiveram uma queda de faturamento na proporção desses 14% que eu falei de queda de consumo. Quando acontece isso, ela tem um efeito imediato. As distribuidoras são obrigadas a estar contratadas em contratos longos, de longo prazo, com geradoras e transmissoras. Então, quando ela tem uma queda desse tamanho de 14%, ela começa a ter um risco de inadimplência, o que a gente chama montante, para a transmissora e depois para a geradora. E esse é o grande perigo. Como eu falei, o Brasil foi muito bem sucedido no modelo do setor elétrico em atrair capitais privados nacionais e internacionais. Então, nós temos toda a sorte de investidores aqui no Brasil, os maiores do mundo. A Enel, italiana, a Engie, por exemplo, franco-belga, os espanhóis da Iberdrola, os portugueses da EDP, para dizer os mais conhecidos aqui. Mas nós temos muitos investidores, fundos de investimento, etc. Então, evidentemente, um risco de inadimplência na cadeia de geração e transmissão, que, como eu falei, de capital intensivo, seria muito ruim para o modelo brasileiro. O Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque, sua equipe, a secretária executiva Marisete Pereira, o secretário Rodrigo Limpe, da área de energia, agiram prontamente. E nós tivemos aqui, é importante destacar, um conjunto de lições que tivemos aqui de eventos do passado, onde nós fomos os causadores, o próprio racionamento de 2001, e nós tivemos também aquela crise hídrica, né, que começou no Brasil em 2013. Em ambos os eventos houve exatamente esse mesmo efeito, uma queda de faturamento com o risco de inadimplência. Então, nós aprendemos muito com aqueles eventos e desenvolvemos um modelo capaz de evitar esse processo de inadimplência. Isso ocorre pela criação de uma conta corrente, uma conta gráfica. Essa conta ela é irrigada, de um lado, com ativos regulatórios, que são direitos dessas empresas, especialmente de distribuição, ao equilíbrio econômico-financeiro, que, se fossem materializados imediatamente, gerariam um aumento nas tarifas dos consumidores entre 12% e 20%. Então, não se deseja isso, evidentemente. Então, o que se faz? Se reconhece o direito, de um lado, e se toma empréstimos no setor privado, né, no sistema bancário brasileiro, e faz com que esses financiamentos tenham um vencimento ao longo de 5 anos. Isso, então, permite que o aumento de energia, que seria assim, mais alto, 12% a 20%, caia para alguma coisa entre 3% e 4%. Essa providência foi tomada imediatamente pelo Ministério na criação dessa conta, e nessa semana, 2 dias atrás, houve o decreto presidencial que inicia a regulamentação. A gente deve ter essa conta irrigada pelos bancos e já reconhecida pela ANEEL até o final do mês. Isso vai fazer com que nós não tenhamos aumentos exagerados de tarifa, que ocorreriam nesse regime, porque são concessões, como eu falei, federais, em regime de monopólio natural, que tem direito a cláusulas de equilíbrio econômico-financeiro. Esse problema está resolvido. Um segundo ponto, agora que é importante colocar para vocês, é o impacto de uma queda como essa. Nós tivemos aqui um desafio, vocês imaginam, a Eletrobras tem 399 instalações entre usinas, subestações, centros de operação no conjunto das nossas empresas.
E é uma empresa, como vocês conhecem, estatal. A gente às vezes imagina que a estatal é mais lenta para fazer as coisas. Aqui uma excelente notícia. Nós, em menos de uma semana, nós conseguimos colocar essa empresa gigantesca em teletrabalho, com algo como 6.500 pessoas em casa. Como eu falei, nós temos 12.600 pessoas. A gente tem de forma permanente, desde que começou esse programa, essa pandemia, nós temos 1.500 pessoas em férias. Então, isso soma 8.000 pessoas e 4.000 pessoas nós estamos nos locais de trabalho, nos 399 instalações. São os operadores, os engenheiros, os técnicos. E aí criamos um regime também especial para esse pessoal. Nosso objetivo na largada o que tem que ser das empresas, é evitar, ao trazer gente para dentro de casa, evitar o contágio fora dessas pessoas e também elas não serem transmissores do vírus para as comunidades, para a sociedade como um todo. Acho que fomos muito efetivos nisso. A companhia vem operando, hoje é o 62º dia aqui em casa, vem operando muito bem, não tivemos nenhuma intercorrência no sistema. O sistema está operando com o mesmo nível de qualidade, confiabilidade, disponibilidade das instalações que vinha verificando antes. Eu tenho falado assim por força dessas iniciativas positivas feitas pelo Ministério de Minas e Energia. O nível de inadimplência foi muito baixo, praticamente não tivemos problemas nessa área, e eu acredito que a gente acaba sendo um modelo para ser utilizado por outras concessões para que você possa restabelecer a capacidade econômica e financeira do próprio segmento. Falando um pouco agora sobre... Então, acho que só fechando esse ponto, a empresa está operando muito bem e isso está acontecendo em grande medida no setor inteiro. Acho que tem um efeito colateral da quarentena, que é a inadimplência junto às distribuidoras. Ela já foi maior, ela chegou em alguns momentos a 15%, hoje está trabalhando abaixo de 9%. Isso tem diminuído, porque as lotéricas estão abrindo. De alguma maneira, se criou condições das pessoas poderem pagar isso. Muita gente fala assim, não, o governo falou que não precisa mais pagar. O governo estabeleceu na largada, a ANEEL, uma restrição para corte. Não significa que você não está obrigado a pagar. E, obviamente, talvez isso não tenha sido compreendido no início, hoje está mais claro, e eu, quando estou falando, a inadimplência vem caindo. Queria colocar mais duas coisas do que você me pediu, Agostinho. A primeira é o impacto na privatização. Por óbvio, nós éramos um dos 3 principais programas do governo no início desse ano, era uma prioridade, né, junto com 2 PECs, então a privatização da Eletrobras era uma prioridade importante. Alguém com o microfone aberto. Era uma prioridade importante para o governo federal, mas, obviamente, numa agenda que você tem que fazer a indenização de todos os nossos indenização que eu digo é a cobertura pela via do Congresso Nacional, do conjunto de leis que são necessárias para que a gente, enfim, enfrente essa pandemia sem maiores problemas. Então, essas coisas da renda de R$600, a indenização aos próprios estados pelas perdas de impostos, enfim, vocês estão acompanhando um conjunto de medidas tanto do Banco Central, dos bancos públicos. Olha, acho que o governo se mobilizou com muita competência e muito rapidamente. Eu acho que a gente tem hoje, sob essa ótica, os impactos de uma pandemia das que seriam gravíssimos, não só do ponto de vista de saúde, que são os principais, mas também sob o ponto de vista da economia, das famílias e dos estados, enfim, das instituições. Eu diria, evidente que temos ainda problemas, mas eu acho que a gente avançou bastante. E, óbvio, com uma agenda como essa, priorizada no Congresso Nacional, a discussão do nosso projeto ela foi postergada. Eu acredito que a gente tenha a retomada disso no segundo semestre desse ano. Então, teríamos um atraso de cerca de 6 meses, e aí o processo de privatização, uma privatização escolhida
por um aumento de capital em mercado de capitais. A Eletrobras é listada no Brasil, em Nova York, e na Europa, no Latbex, em Madrid. Então, é um aumento de capital de grande porte, na casa de 15 bilhões de reais, onde o governo, como hoje o controlador, não acompanha. Ele é diluído abaixo de 50%, e nós criamos uma grande corporação brasileira, tal como eu gosto sempre de falar isso. Se a gente pegar as 20 maiores empresas do mundo, todas elas são corporações. Hoje é o formato ideal de grandes empresas. No setor de energia, de infraestrutura, que é um setor onde os participantes, os players também são muito grandes, se você pegar os 50 maiores, quase 80% deles são corporações. Aquelas que eu citei no início, a Enel, Italiana, a Engie, a Iberdrola, a EDP, todas são corporações, no caso já globais, porque estão atuando para além do país de origem, né? Então, é o formato que foi escolhido pelo governo brasileiro. Então, eu sou otimista em relação a isso e acho até que, por força da própria pandemia e seus impactos nas contas públicas, nós teremos um aumento importante de endividamento público. É certo que o governo tem que, na saída, criar elementos ou instrumentos para se recapitalizar, e fará isso, muito provavelmente, vendendo empresas estatais, e a nossa já estava prevista. Eu acho que ela vira uma prioridade. Imagine, então, que a gente seja capaz de fazer esse processo de capitalização e privatização no primeiro semestre do ano que vem, é o cronograma que está hoje estabelecido. E eu vou só finalizar, colocando a vocês aqui, né, para depois abrir para as perguntas, com relação a essas lições, né? Eu, lá na Eletrobras, né, todo dia, às 17 horas, nós temos um comitê de crise que foi instituído há 65 dias, e eu participo com todos os presidentes de todas as controladas para avaliar a evolução desse processo no âmbito do sistema Eletrobras. A gente tem sido muito efetivo nas nossas medidas, né? E tivemos hoje, com 12.500 empregados, nós temos 120 pessoas que foram contaminadas. Nós temos uma política e um protocolo para testagem de todas as pessoas que vão às nossas instalações. Então, essas 4.000 pessoas que adentram diariamente estão nesse protocolo, estão fazendo testagem periódica. Fazemos testagem de todos os terceiros que ingressam nas nossas instalações, de qualquer pessoa que, por qualquer outra razão, ingresse na empresa, embora hoje a gente não tenha mais nenhum processo de reunião presencial, nada disso, mas, por exemplo, estamos fazendo lá uma troca de combustível em Angra, então precisamos lá, às vezes, de terceiros que estão ingressando na companhia. Então, todos esses ficam conosco e são testados. O programa de testagem talvez seja a coisa mais importante nesse momento que a gente pensa em flexibilizar. Então, por quê? Não é só testar para saber se o cara está positivo. E ele estando positivo, contagiante, a gente fazer com ele o isolamento e, obviamente, fazer o rastreamento com quem ele possa ter, às vezes a família, às vezes amigos, etc., e os próprios colegas de trabalho. Então, esse trabalho precisa ser feito de forma determinada. É o que pode garantir a gente sufocar o vírus. Nós precisamos disso, né? O vírus não pode ter espaço para se multiplicar. Esse vírus tem uma característica, né? Se a gente compara para o Ebola com ele, o Ebola tem um problema que ele é de alta letalidade, então ele mata o hospedeiro. Por isso você não consegue transmitir com a velocidade que esse vírus, que tem uma letalidade mais baixa, as expectativas são na casa de 0,5% de quem se contamina. Então ele consegue ter um processo de contágio muito acelerado. E é isso que a gente tem que conter, e vai conter com a quarentena, naquilo que puder fazer, no teletrabalho que a gente está fazendo, e, como eu falei, em quem está circulando num processo de testagem e de rastreamento, isolamento e rastreamento de quem está contaminado. Acho que essa é uma coisa importante que vai remanescer para a gente daqui para frente, além dos protocolos que a gente tem de higienização, dos protocolos de distanciamento das pessoas nas instalações. Eu não tenho dúvida
que a gente vai sair disso aqui com um programa de home office muito mais robusto, as ferramentas como essa que a gente está usando, a gente nem imaginava que existia, que podia ser utilizada da forma como está utilizada, muita produtividade. Confesso a vocês, eu chego aqui no meu escritório aqui mais ou menos às 8, 8h30 da manhã e vou até às 20 da noite todo dia. E a gente ainda tem as reuniões que fazemos no fim de semana. Eu acho até que tem um nível de produtividade até maior do que a gente tinha antes. E eu acho também que a gente tem que ter, nesse processo de crise, a gente tem que ter a lição da crise, é o que você consegue trazer dela. Eu não tenho dúvida que nós vamos sair desse processo mais solidários, nós vamos sair com mais respeito, eu diria assim, às pessoas, muito importante. Eu acho que ao meio ambiente nós estamos vendo muita coisa que nunca vimos aqui. Tem um amigo aí de São Paulo que falava assim, pô, primeira vez que eu estou vendo o céu de São Paulo azul, fazia tempo que não vi. Então, tem um conjunto de coisas muito caras para nós que a gente só está tendo contato com elas por estar vivendo esse momento. Eu acho que é o momento de a gente fazer uma reflexão e, obviamente, seguir a nossa vida, os nossos negócios, olhando e considerando de uma forma, eu diria assim, mais responsável aquilo que a gente não fez no passado. Eram essas, acho que respondi tudo que você tinha me pedido aqui, Agostinho. Fico à vontade aqui para responder perguntas para vocês. A todos que essa live faz parte do nosso programa de educação continuada da Universidade Corporativa do Global Consult Sales Marketing, que dá a certificação e o registro da nossa universidade para os participantes que estiverem assistindo. Ela é gravada e disponibilizada no nosso canal do YouTube, da TV GCSM, e também disponibilizada nos nossos sites e no Facebook. Wilson, eu vou abrir então para a primeira rodada de perguntas, aqui para o nosso querido Daniel Maranhão, que é o CEO da Grant Thornton. Então, Daniel Maranhão, por favor, faça a sua pergunta ao Wilson Ferreira Júnior. Por favor, Daniel. O Daniel está presente? Então, vamos passar a pergunta para o Eduardo Marçom. Eduardo Marçom, por favor, formule a sua pergunta ao Wilson, por gentileza. Wilson, parabéns mais uma vez aí pelas suas sempre muito claras e brilhantes apresentações. É a primeira que eu assisto e não será certamente a última. E também quero aqui deixar um abraço aí para toda a sua família, nas pessoas aí da Amanda que está assistindo, do teu pai que está assistindo, meu querido amigo Wilson Ferreira. Deixar um abraço na família aí. E dizer para você, na verdade é o seguinte, eu gostei muito de você ter falado sobre o teletrabalho e queria realmente saber se você já tem aí uma ideia de, no retorno à normalidade ou no novo normal, o quanto você já estima de teletrabalho ou então ou de área ocupada que me interessa muito a magnitude dos números da Telebrás. E também a gente, além da questão da privatização, o setor vinha num processo, né, de melhorar a produção de energia, por exemplo, pela troca de queima de combustível fóssil. Bom, claro, o gás também fóssil, mas uma energia mais limpa. Como essa crise afeta esse movimento? Principalmente sabendo que das últimas crises aí a demanda nacional por energia demorou aí, em média, 2, 3 anos para voltar a patamares experimentados anteriormente. Então, são essas duas linhas que eu queria te perguntar. Ótimo, obrigado, Eduardo. Que bom te ver saudável. É do nosso clube, né? Então somos amigos de muito tempo aqui. Bom, com relação ao teletrabalho, que você fez a primeira pergunta, nós estamos hoje com uma plataforma bem avançada nessa área e estamos conseguindo operar a companhia com assim, bastante disciplina e controle de produtividade das pessoas com o teletrabalho. Acho que tem ferramentas que nós tivemos que implementar mais rapidamente para fazer gestão de pessoas, gestão de ocupação dos nossos próprios canais, etc. Uma preocupação muito grande, você sabe, nessa hora com a segurança da informação. Você está transitando com muita informação da companhia. Então, nós tivemos aí protocolos importantes de segurança nessa área. Mas eu diria para você o seguinte, hoje, como eu falei, eu estou com mais ou menos 6.500 pessoas
é praticamente metade da companhia em operação de teletrabalho. As nossas instalações, Eduardo, tem 1/3 do grupo no Rio de Janeiro, né, que é a sede da Eletrobras, a sede de Furnas, que é a nossa maior controlada, subsidiária, a sede da Eletronuclear, são todas lá, mais o CEPEL e a Eletropar. Então, nós temos lá, no Rio de Janeiro, praticamente 4.000 desses empregados. E você conhece bem o Rio de Janeiro, os prédios mais, eu diria assim, mais apertados. Então, certamente, nós não conseguiremos voltar diante dessas novas perspectivas de distanciamento com o quadro quando puder. Mas eu diria para você, sem dúvida, assim, nós temos condição de seguir com essas 6.000 pessoas em casa até o final do ano, sem nenhum problema, não estamos deixando de fazer nada. Então, eu diria assim, o potencial desses 50% a gente pode contar hoje como algo que a gente pode fazer. Agora, evidentemente, existem funções que funcionam em teletrabalho, mas podem funcionar melhor no local de trabalho. Então, nós estamos avaliando esses protocolos agora, mas diria assim que ao longo desse processo de retomada, olhando talvez até o final do ano, eu não acredito que a gente vai voltar com esses 50%, talvez metade disso. Então, nós ficaríamos com 25% dessas pessoas que hoje são metade em teletrabalho, metade delas voltando às companhias e respeitando esses protocolos de distanciamento que vão ser lá colocados. Mas nós estamos preparados para continuar no tempo que for necessário dentro desse modelo de funcionamento. Com relação à sua segunda pergunta, ela é muito boa. Eu acho que o Brasil vinha e vem já num esforço muito grande. O Brasil é uma das 3 matrizes elétricas mais limpas do mundo. Isso é um diferencial para o Brasil e algo que vai ser muito importante, eu diria assim, nessa nova perspectiva, o novo normal que você falou, onde eu acredito que as pessoas vão ter preferências por produtos e serviços produzidos com energia limpa e renovável. O Brasil tem uma vantagem nisso. E o Brasil tem hoje, Eduardo, algumas usinas termoelétricas. Só lembrando, em 2001, quando nós saímos no racionamento, o racionamento ocorreu porque 95% da nossa geração à época era só de hidrelétricas. Nós tínhamos pouco menos do que 5% de usinas termoelétricas. Elas eram insuficientes para, no caso de uma falta de chuva, como nós tivemos em 2001, para segurarem a nossa produção. Então, tivemos aquele evento que se verificou de junho para frente, durou 9 meses, o chamado racionamento de energia, e onde as pessoas foram obrigadas a reduzir o seu consumo, e trocando lâmpadas, trocando por equipamentos mais eficientes, etc. Isso é que provocou, conforme você bem mencionou, que a retomada do consumo pré-racionamento levasse a algo próximo de 3 anos. Então, nós tivemos um racionamento de 9 meses, que forçou as pessoas a serem mais eficientes. Havia muito potencial de melhora. Só lembrando, né, eu gosto sempre de citar esse exemplo. Em 2001, poucos países do mundo tinham lâmpadas incandescentes. Lâmpada incandescente é aquilo que a gente conhecia, os mais jovens não sabem mais, mas lá atrás é um negócio que você põe liga no abajur e 92% do que ela produz lá é calor e só nas melhores 8% é a luz. Hoje a gente tem lâmpadas de 60 watts operadas aqui com LED ou com fluidos com 5, 6 watts, um décimo daquela potência. Então, voltando à tua pergunta, veja, eram 9 meses onde você tinha uma obrigação de redução de consumo e de eficientização do seu consumo. Eu acredito que se a gente seguir o padrão que está acontecendo no mundo, esse processo nosso de quarentena, ele tem um impacto de 3 meses, portanto menor do que aqueles 9 meses do racionamento. Então, eu acredito que a retomada será mais rápida. É bem verdade que alguns negócios vão ser, infelizmente, comprometidos com esta crise, mas eu acredito que a gente tem uma retomada no máximo em 1 ano, assim, para o padrão de consumo que a gente tinha antes, né?
E com relação à termoelétrica, e aí fazendo essa referência sua, nós fizemos termoelétricas em 2002, 2003, as chamadas termoelétricas que foram feitas com o fim de criar um backup, algo que fosse suficiente para, se houvesse um novo evento de racionamento, a gente ter uma alternativa. Cadê o braço? A gente não tinha antes. Então, veja, foram feitas licitações à época e elas levaram os contratos de concessão das termoelétricas são de 20 anos. Pois bem, esses contratos estão vencendo agora em 2022, 2023. Então, nós devemos ter, sim, a possibilidade de ter leilões de energia para trocar essas termoelétricas que estão vencendo nesse período. E serão termoelétricas melhores. De um lado, porque a gente tem pouco que não tínhamos na época, gás natural, né? Então essas descobertas do pré-sal, etc., trouxeram muito potencial para o Brasil. Então, gás feito aqui, mais barato, e usinas melhores, mais eficientes e bem menos poluentes. Nós não escapamos de ter uma combinação com essas usinas termoelétricas para dar um nível maior de confiabilidade no sistema, nessa conjunção do que a gente chama do sistema hidrotérmico. A base é hídrica, mas você tem que ter uma reserva técnica, no caso, na hipótese de faltar água, de chover menos, etc., esses eventos climáticos, a gente poder ter a alternativa. Então, acho que você terá, muito brevemente, a execução desses leilões para que a gente troque essa geração até 2022 e 2023, quando esses contratos vencerem. Obrigado, Wilson. Obrigado pela pergunta, Edu. Próxima pergunta, então, é do Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, por favor, pode fazer a sua pergunta ao Wilson, por gentileza. Olá, Wilson, meu amigo. Está me escutando? Tudo bem? Oi, tudo bem, Marcelão? Ótimo. Tudo ótimo. Parabéns pelas suas colocações. A minha pergunta é muito associada ao ramo que eu atuo, que a Axio atua, que é a tecnologia, né, e como que a tecnologia vem ajudando a Eletrobras e o setor de maneira geral. Você comentou aí da questão da segurança da informação, extremamente importante, mas eu queria que você pudesse comentar um pouquinho como é que o setor de energia está trabalhando para a inovação, a parte da transformação digital no relacionamento com a cadeia de suprimentos, né, e os seus consumidores. Também a questão dos desafios no pós-pandemia, como olhar para a conectividade, inteligência artificial, a segurança da informação que você mencionou, né, de uma maneira mais abrangente, e finalmente como fica a evolução e a gestão das integrações, né? E eu queria entender se, por exemplo, com a pandemia vocês tiveram um movimento de repensar o seu plano diretor de informática para se adaptar, né, a esse novo modelo. A Eletrobras ela tem aí uma troca de informação muito intensa com todo o setor, e se isso foi pensado e o que vocês estão fazendo nesse sentido, né? Ou seja, questão de inteligência artificial, questão de integrações, né, com a cadeia de valor, né, toda a cadeia do setor, e também a questão de conectividade em geral. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você, Marcelo. Obrigado, bom te ver também. Bom, você sabe que a Eletrobras, quando eu cheguei há 3 anos atrás, a companhia tinha 17 subsidiários, hoje são 9, né? Fruto da venda que a gente fez das distribuidoras e da fusão de 2 delas em uma. E nós tínhamos, naquela época, com as 17 empresas, nós tínhamos 11 sistemas de ERP diferentes, legados, e tínhamos 5 empresas com o sistema SAP em 5 versões diferentes. Então, foi um desafio enorme para nós, eu falei assim, colocar a gente na mesma linguagem. Nós conseguimos isso no final do ano passado, no final de 2018, entramos em 2019, já com essa prática. E a partir daí é que a gente começou a ter uma capacidade maior de usar esse novo modelo. Até com esse Microsoft 365, tem permitido a gente ser mais ágil e tem instrumentos importantes para gerenciamento, por exemplo, das pessoas em regime de teletrabalho e gerenciamento também, a possibilidade das pessoas, tal como a gente está aqui no regime de conferência, poder reunir o time, etc. Tudo isso a gente pensou, a gente já tinha nos instrumentado para ter,
não era uma coisa que a gente estava utilizando de forma intensa. Até isso prejudicava o próprio avanço dessas tecnologias, porque você não tem, teoricamente, uma motivação maior para utilizá-las. E eu estou dizendo para você que nós nunca utilizamos tanto. Aí você falou assim, então, acho que a primeira coisa é falar assim, olha, é fundamental que as companhias tenham essas plataformas que se integrem, plataformas, eu diria assim, abertas, que permitam você evoluir na medida que as próprias plataformas evoluam. E nós estamos utilizando o máximo que elas nos oferecem. Mas indo na linha do que você colocou, por óbvio, né, nós somos obrigados aí, todo ano a fazer um plano diretor de negócios de gestão. Isso é uma obrigação de empresas públicas. Né? Nós fizemos o nosso, fazemos isso todo ano, aprovamos no final do ano, mas, obviamente, a pandemia nos obriga a fazer uma revisão disso e nós estamos, nesse momento, até tivemos que fazer várias coisas. Só você falou de inteligência artificial e integração. Por exemplo, dessas 399 instalações que eu havia falado com vocês, nós acabamos fazendo uma opção de operar de 199 de 269 instalações. Portanto, nós criamos regimes de redundância para poder... porque o problema de você operar, e nós operamos 24/7, né, é que não pode dar nada errado. Se você tem uma contaminação de uma equipe, eu tenho que ter a condição de atuar de um outro lugar. Então, nós fizemos redundância de todas as instalações, montamos um regime de turno, como eu falei, para evitar a troca. Nós tínhamos turnos de 6 e de 8 horas, passamos para turnos de 12 horas, programa mais intenso de higienização, etc. É uma coisa mais complexa, porém, já começamos a utilizar mais automação para poder viabilizar esse processo de integração e estamos, sim, Marcelo, você sabe que o CEPEL, né, é um centro de pesquisa do Grupo Eletrobras, ele é o principal patrocinador, fica na Ilha do Fundão, onde nós desenvolvemos os principais softwares do setor elétrico brasileiro, então softwares de demanda do setor, softwares de controle de instalações, subestações, linhas de transmissão, geradoras, etc. E nós temos, sim, cada vez mais nos envolvido com os temas ligados à inteligência artificial. Só para dar também um exemplinho desse momento da nossa crise, da pandemia, as pessoas que estão se movimentando, nós desenvolvemos, e usando a própria plataforma do Microsoft, nós desenvolvemos é como se fosse um checklist para você sair de casa, onde as pessoas se manifestam a sua saúde num sistema que ele vai respondendo as coisas, ele responde com temperatura, e esse já é um sisteminha com inteligência para falar assim, não, você deve ficar em casa, você deve procurar o departamento da companhia, coisas desse tipo. Então, eu não tenho dúvida que uma das principais lições dessa pandemia será, primeiro, o aumento assim, extraordinário das tecnologias de TI. Eu não tenho dúvida que a gente pode ter problemas, a gente tem visto aí ao longo desses meses uma preocupação muito grande com segurança de dados, já com muita gente entrando nos seus sistemas. Essa é uma preocupação que a gente sempre tem. Então, robustecemos muito essa área. Então, eu diria assim, a parte de automação, a parte de segurança de dados vai ser assim. Eu sei que você está nesse negócio aqui e você vai certamente se beneficiar dele, porque o momento vai obrigar as empresas a avançar muito nessa área. Não, você tá correto. Inclusive, várias empresas estão passando pelo mesmo momento, que é acelerar a adoção de tecnologias que antes estavam numa velocidade um pouco mais tranquila, né? Acho que a pandemia vem, infelizmente, né, dar essa aceleração digital que traz grandes benefícios. Excelente, Wilson. Obrigado aí pela... Obrigado, Marcelo. Fora o e-learning. Obrigado, Wilson. O próximo a fazer a pergunta é o Antônio Cruz. Boa tarde a todos. Boa tarde, Agostinho. Boa tarde, Wilson. Prazer em revê-lo. Wilson, eu tenho duas perguntas para você. A primeira seria sobre a eletronuclear. Quer dizer, a nova projeção para ela entrar em operação, a Angra 3, nós estamos falando aí em 2022. Então,
Eu queria que, se você pudesse falar um pouquinho sobre o investimento em Angra 3 e se realmente ela se conclui agora em 2022. E a segunda pergunta é, dentro de um conceito de que a gente tem perto de entre 10 e 15 anos para você criar, operar, iniciar a construção e operar uma nova hidrelétrica, como é que a Eletrobras, quais são, em grandes linhas, os investimentos que a Eletrobras irá priorizar nos próximos 10 anos? Obrigado. Antônio, obrigado, bom te ver. As duas perguntas são muito boas. Bom, primeiro, fazer uma correção. Angra 3 ela tá prevista para entrar em 2026, não em 23. Né? Entendo que, inclusive, a própria falecida deve perder um ano aqui, e ela entra, é muito positivo que ela entre. É um investimento que está previsto por nós na casa de 17 bilhões de reais, o que falta para concluir esse empreendimento. Nós estamos fazendo uma usina aqui que vai gerar energia a cerca de R$480 o megawatt-hora, só para vocês terem uma ideia. O pessoal fala assim, pô, mas isso é muito mais caro que a hidrelétrica. Qualquer termoelétrica é mais caro que a hidrelétrica. Só que, no caso de Angra, ele tem algumas vantagens. A primeira é o seguinte, ele desloca todas as termoelétricas caras que o sistema tem. Quem está acostumado a olhar as chamadas bandeiras tarifárias, a bandeira vermelha já é para valores maiores do que a energia que nós vamos gerar, mas não muito maior. A vermelha do que eles chamam nível 2, que ano passado operou umas 3 ou 4 vezes, são para usinas acima de R$770 o megawatt-hora. Então, o certo é o seguinte, quando entrar a Angra, ela entra deslocando geração termoelétrica mais cara, mas ela entra com uma segunda vantagem. Se a gente for olhar o mercado brasileiro, o centro de carga do consumo é aqui seria o Triângulo São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Né? Angra tem uma localização estratégica. Ela está a cerca de 200 quilômetros, 250 quilômetros das 3 capitais, do centro de carga do consumo. E só lembrando que isso é importante para o fim da confiabilidade do sistema elétrico no Brasil. Nós para alimentarmos essa área, que é uma área, como eu falei, estratégica, nós trazemos energia do Madeira a 2.400 quilômetros, de Itaipu a 1.600, de Belo Monte a quase 2.600. Então, é uma operação complexa. E você, tendo Angra nesse ponto do sistema, eu diria assim, é uma tranquilidade que nós precisamos, para além de ela gerar, como eu falei, energia mais barata do que as termoelétricas. E como eu havia colocado, nós precisamos de termoelétricas no sistema. Essa combinação é que dá robustez e que nos permite, e aqui é importante colocar para vocês, em 2001 nós tivemos aquele problema, nós tivemos 2 vezes, depois de 2001, o sistema, os reservatórios brasileiros em situação até pior, do ponto de vista de crise hídrica, do que nós tivemos em 2001. E nós não racionamos. Por que nós não racionamos? Porque nós tínhamos transmissão, nós aumentamos muito a capacidade de interligação no Brasil e porque nós tínhamos termoelétrica. Então, nós precisamos ter. E mesmo tendo essa quantidade de 20 e poucos %, nós ainda somos a matriz elétrica, uma das 3 matrizes elétricas mais limpas do mundo. Bom, a segunda pergunta, então, só deixando claro que isso está no nosso plano diretor de negócios e gestão e nós estamos trabalhando fortemente para concluir essa usina e colocá-la em operação em 2026. Bom, com relação às demais operações, né, nós temos vários trabalhos de inventário ainda existem hidrelétricas para serem feitas. A primeira coisa é essa, nós temos alguns inventários no norte do país e no centro-oeste do país. Eu diria assim, o grande potencial que nós temos hoje são nessas duas regiões. Então, a Eletrobras é um empreendedor que estuda muito isso, então nós temos vários projetos que estão sendo hoje objeto de inventário para que a gente tenha um projeto básico e possa, obviamente, habilitar junto à agência. Então, essa é a primeira coisa. Continuamos achando que a hidrelétrica ainda tem um papel relevante no Brasil. Mas nós temos sido também, Antônio, um grande investidor em 2 coisas. Aqui na área de eólica, a Eletrobras deve ser o segundo player em eólica no Brasil.
Temos vários parques eólicos, nossos próprios, em sociedade em SPS. E nós estamos investindo muito em solar, né? Nós temos várias instalações nossas de solar, assim, começamos como efeito de demonstração. Por exemplo, você vai para a sede da Eletrosul, todo o estacionamento, todos os telhados da companhia são solares, e é uma sede que tem a sua energia autossuprida por esses painéis. Nós fizemos um centro de desenvolvimento de energia solar em Petrolina, onde nós temos todas as tecnologias, numa planta de 5 megawatts, que é escalável. Nós estamos continuando a avaliação disso. Então, vários tipos de tecnologias, seja dos cristais amorfos, seja das placas que acompanham o movimento solar. Temos várias delas. E a que a gente está investindo agora com enorme potencial, você vai entender por quê, é a própria solar, só que flutuante. Nós fizemos uma planta, inauguramos ano passado, de demonstração no Lago do Sobradinho. Para você ter uma ideia, se você usasse uma fração do lago, você já consegue ter a mesma potência de Sobradinho, que são 1.200 megawatts. Então, o potencial desta fonte é muito grande no Brasil. Lembrar que um dos países que tem mais uso de solar no mundo é a Alemanha e a Itália. O nível de insolação máximo deles é 30% menor do que é a média do brasileiro nas regiões onde a gente tem possibilidade de exploração mais avançada, como o norte e nordeste brasileiro. Então, nós temos um potencial muito grande nessa área, e quando você põe ela no reservatório, só lembrando que as usinas são supermotorizadas, porque a gente tem tem que seguir o ciclo hidrológico, então a gente produz mais no verão, quando tem mais água nos reservatórios, e obviamente tem uma produção mais modulada no período seco. A gente poderia otimizar instalações já existentes de transmissão com o uso desses painéis solares. Então, nós esse ano aqui ainda vamos avançar um pouco nessa área em Boa Esperança, uma usina que a gente tem no Nordeste, e em Baubina, outra usina que nós temos no Norte, além de ampliar a capacidade em Sobradinho. Acho que se a gente for olhar a Eletrobras do futuro, ela é uma empresa que está focada em energia renovável solar, eólica e hidrelétrica, são as suas bases, e obviamente no tema da termoeletricidade e nuclear. Se eu puder. Então, a próxima pergunta ela vai para o Emerson Capaz. Olá, Wilson, mais uma vez um prazer falar contigo, ainda que à distância, né? A gente tem que se segurar. Uma coisa que eu ia perguntar, você acabou explanando. Você sabe, eu estou muito envolvido com energia solar. Hoje sou diretor de uma das empresas, que é a GD Solar, que é líder em implantação de parques solares no Brasil. A gente tem 40 megawatts já implantados e gerando energia, com mais 40 no pipeline já contratados para fazer até o final do ano. Para nós, esse isolamento social está só segurando um pouquinho, porque nós estamos trabalhando a 1.000 por hora. É muito, muito interessante. O que eu queria te perguntar é, você já fez uma explanação interessante sobre energia solar. Às vezes a gente vê alguns movimentos no governo querendo taxar energia solar, movimentos estranhos politicamente, que a gente sabe é uma coisa muito complicada, porque de uma forma ou de outra a energia solar vai ocupar um espaço inexorável e grande, que é a melhor matriz energética do Brasil. Hoje, ela ajuda nas linhas de transmissão, nós descentralizamos a energia para os lugares perto do consumo, e o benefício, como você falou, a Alemanha, que é a segunda ou a maior produtora do mundo, tem 30% do sol que o Brasil tem. Então, nós temos tudo. Aí, de repente, começa a haver movimentos, está se discutindo agora no Congresso uma legislação que ajuda a evitar que o setor solar seja punido, distribuição e geração distribuída. Como é que você vê isso? Eu tenho uma preocupação, às vezes, tudo que começa a ir bem no Brasil, o governo dá um jeito de ir lá e inviabilizar. E olha, o impressionante da energia solar é a descentralização e a geração de emprego, de pequena empresa, média empresa. São instaladores, gente que está espalhando pelo Brasil inteiro. Nós temos áreas em vários lugares do Nordeste, isso ajuda a pegar gente que está sem emprego para instalar os parques. Então, assim,
deveria ter o contrário do governo, assim, ó, nossa prioridade agora é a energia solar. Ó, vamos, que eólica tem o seu já padrão, está indo muito bem, mas está nas pontas do Brasil. O sol está no Brasil inteiro. Né? Como é que você vê isso? Não, obrigado, Emerson. Bom te ver também. A última vez nós estávamos num evento aqui, onde a gente ainda podia se abraçar, né? Saudades daquele tempo aqui. Foi isso, só tem uns 3 meses que a gente se viu. Mas falar da coisa da energia solar, você tem toda a razão com relação ao potencial. Eu acho que, eu costumo falar assim, eu não sei se vocês têm ideia, o Brasil tem 170 mil megawatts instalados, né? Seria o equivalente a 12 usinas de Itaipu, que é o que a gente tem hoje, somando toda a geração brasileira. Nós temos um potencial hidrelétrico, ainda nessa região norte, centro-oeste, que eu havia colocado, da ordem de 100 mil megas, exploráveis, talvez dentro das condições atuais, etc. Na área de eólica, 300 mil. Na área de solar, o pessoal não consegue nem calcular, porque as solares estão avançando muito do ponto de vista da eficiência dos painéis, algo na casa entre 10% e 20% ao ano. Né? Então, essa é uma fonte que está ficando cada vez mais barata. Agora, eu entendo o Emerson aqui, de novo, né? A geração eólica e a geração solar são aquilo que a gente chama de energia... está me fugindo o nome agora, intermitente. Então, acontece o seguinte, o sistema é obrigado a operar dando prioridade à geração eólica, porque passou o vento, ela gera, e a mesma coisa na solar, no prazo que ela gera. Mas ela não gera a sua necessidade na curva de carga brasileira. Para que isso ocorra, você tem que ter o composto com energia hidrelétrica, especialmente hidrelétrica. Você tem que manter uma reserva girante no sistema para acomodar a parada dessas intermitentes no momento. A solar fica 8 horas funcionando, mas a eólica, que é de madrugada, principalmente, vai e volta, etc. O sistema não aguenta isso, ele precisa ter uma modulação, e quem faz essa modulação normalmente é hidrelétrica e às vezes a termoelétrica. Agora, e a gente participou, a própria Eletrobras, diretamente do desenvolvimento dessas fontes, uma iniciativa importante foi o ProInfra, onde a gente diria o seguinte, hoje nós já temos isso como uma realidade, não só no Brasil, como no mundo. E acontecia o seguinte, no caso específico da solar, você tem os sistemas de autogeração. Né? Então, eu estou aqui na minha casa, instalo o equipamento aqui em cima no teto e ponho para fazer autogeração, e eu, obviamente, uso energia à noite também, mas à noite eu não tenho bateria, então eu preciso do sistema elétrico. De dia eu acabo produzindo mais do que eu uso e eu coloco na rede. Essa rede é paga pelo conjunto dos consumidores. Essa rede, por óbvio, ela não pode ser gratuita para o gerador solar. Eu diria assim que a discussão que acabou se fazendo, infelizmente, foi uma discussão meio irracional. Eu tenho certeza que todos os fornecedores, os produtores solares responsáveis, como você sabe, que tem um valor aquele uso da rede de distribuição, e iriam usar. Eu acho que isso aqui é natural. O que não dá é para você viabilizar negócios cuja plataforma, cuja viabilidade econômica é num subsídio permanente, que é o que eu percebi, diferentemente de empresas como a sua, estavam se disseminando fortemente no país. Então, eu acredito que essa racionalidade vai ser dada na medida em que, e eu posso lhe dizer, que acompanhei vários estudos no próprio Ministério, que isso vai acontecer no sentido, olha, tem um valor real e esse valor vai ser praticado, nem mais nem menos. Aliás, o que dizia a própria resolução da ANEEL quando criou o incentivo. Isso. Depois de 10 anos ele teria uma revisão, e não é uma revisão para taxar, é uma revisão para ajustar. Só para fazer o ajuste, não tenho dúvida. E como vocês, como eu estou falando assim, a gente tem tido uma evolução espetacular da eficiência desses painéis. Esta é uma fonte que veio para ficar. Ela vai ser cada vez mais viável
por causa da eficiência que ela tem e, obviamente, aquilo que você já deve estar estudando aqui, que é o breakthrough desse negócio, que é você ter as baterias e poder ter na sua própria casa uma capacidade de geração permanente, né? sem ter que usar a concessionária. Mas acho que isso é uma tendência. Das discussões que tive no governo, tenho certeza que no que depende do Ministério de Minas e Energia é para racionalidade, para correção de custos, não é para penalidade de maneira nenhuma. Obrigado, Wilson. Obrigado, Emerson, pela pergunta. A próxima pergunta que nós temos aqui é do Francisco Soelti. Wilson, boa tarde mais uma vez. Boa tarde a todos. Prazer estar com vocês aqui. Eu queria ver contigo um ponto que tem nos preocupado bastante no que diz respeito às pessoas. Nessa época de isolamento, o número de casos, né, de transtornos mentais comuns, como ansiedade, depressão, fobia, pânico, insônia, tem acometido as pessoas. E esses casos têm crescido, inclusive pessoas que estavam em tratamento, estavam saindo do tratamento, estão tendo que voltar. Mais de 45% das pessoas já temos conhecimento de que tem crescido esse número. Como é que a Eletrobras está pensando fazer com a saúde mental das pessoas agora em tempo de pandemia e depois, porque isso é um trauma que vai ficar com essas pessoas por um tempo. Então, é isso que eu queria saber. Chiquinho, você está parecendo médico hoje. Ele está até com a camisa branca aqui. Gostei de ver, de te rever aqui. Obrigado pela pergunta. Veja, nós já estamos fazendo, né, essa angústia que você falou, essa ansiedade que você falou. Quando você tem um quadro desse tamanho aqui, o nosso, né, praticamente 7.000 pessoas em casa, de uma hora para outra, a gente começou a perceber esse tipo de sentimento no grupo. Nós montamos, então, nós já tínhamos regimes de assistência psicológica às pessoas. Nós ampliamos esse serviço, incorporamos ele como teleserviço a todos os empregados, mas nós montamos um regime de monitoramento das pessoas também por intermédio desses instrumentos de gestão de quem está em teletrabalho. Então, temos alimentado as pessoas, como esse é um tema que realmente preocupa, nós montamos com a nossa universidade corporativa um sem número de eventos, webinars, de EAD para treinamento e um conjunto de mensagens para que as pessoas deem muito valor a esse sentimento que estão passando. Então, nos interessa saber, e nós temos tido essa oportunidade de avaliar como é que o quadro de colaboradores tem reagido a isso, e temos endereçado na forma da Universidade Corporativa e do serviço médico da companhia, em conjunto com a assistência psicológica que nós disponibilizamos para todos os empregados. Estamos monitorando aqui o nível de satisfação das pessoas ou de insatisfação com esse momento. Evidentemente, nós já estamos como eu falei, eu estou há 62, mas o pessoal deve estar 66 dias. É um tempo muito longo. No começo, o pessoal, eu até brincava, o pessoal falava assim, não, eu costumo falar muito das pessoas, falei assim, olha, tem os médicos, tem as pessoas que fazem polícia, segurança, trabalham em regime essencial e tem nós também, né? São 4.000 pessoas, 4.000 heróis também que estão trabalhando diariamente, etc. E no primeiro momento sempre fica aquela coisa, o pessoal que está em casa fica mais folgado. Eu falei assim, não é nada disso. Nós fechamos, você imagina, uma companhia desse tamanho, nós fechamos o balanço no último dia do possível com o teletrabalho. Só que o nosso balanço é no Brasil, no exterior. Fizemos o registro do 20F, que é nos Estados Unidos, a semana passada. Então, veja, tinha uma preocupação conosco se nós éramos capazes, e a angústia das pessoas, assim, eu vou para casa, como é que eu vou trabalhar de casa sem meu colega de trabalho, sem... E isso tudo modificou. Hoje, eu diria assim,
nos preocupa até mais as pessoas que estão em casa, dada essa permanência, né? Sem que haja claramente uma perspectiva. Mas nós já estamos trabalhando também nisso. Então, o Francisco, Comitê de Crise gerencia o moral do nosso pessoal diariamente. Essa é uma das coisas que a gente está olhando com muita atenção e priorizando intervenções, sejam médicas, psicológicas e de desenvolvimento de pessoas diariamente. Só para dar você sabe que a gente tem, e alguns de vocês conhecem, nós temos uma fundação aqui chamada Mário Bering, Memória da Eletricidade, que tem uma programação semelhante a essa que nós estamos fazendo, e a pessoa ficou mais famosa nesse período foi exatamente o Ivan Capelato, que já fez 2 ou 3 conosco, falando exatamente sobre essa angústia, sobre esses sentimentos que o Chiquinho compartilhou. Então, as pessoas sentem, às vezes não conseguem falar, e nós estamos disponíveis. Isso fica tudo disponível para todos os empregados da nossa plataforma de intranet. Então, é para auxiliar mesmo, e acho que as pessoas estão sendo estimuladas por nós a compartilhar esses sentimentos para que a gente possa trabalhar em cima deles. Esse monitoramento é muito importante para dar o apoio necessário. Obrigado, Wilson. Obrigado, Chiquinho. Bom Wilson, bom, primeiramente, é um prazer revê-lo, né? Nós que temos aí raízes desde a CPFL, com os seguros massificados, estamos falando aí de 15 anos, né? O passa rápido, né? As reuniões em Ponta dos Ganchos, quando você era para ser ministro, não aceitou, enfim, todas essas coisas aí. Mas eu vou ser bastante objetivo. Você falou que nós estamos em terceiro em energia limpa. Quem são os 2 primeiros? Os 2 primeiros são os países da Escandinávia, principalmente, e do Canadá. Então, na Escandinávia, Suécia e Noruega, e no Canadá, o estado do Canadá. Não. São os que têm, como nós, mais energia renovável do mundo. A gente fica revezando, porque uma coisa, Cássio, é essa possibilidade que você tem de, por exemplo, esse ano aqui nós estamos com pouca água, por exemplo, em Itaipu. Né? Então, possivelmente a gente vai gerar um pouquinho menos de hidrelétrica nesse ano. Então, esse país ficou um pouco revezando em cima dessas produções. Mas, com certeza, são esses 3 países, e o Brasil tem tudo para ser maior do que eles, porque é uma economia mais pujante, né? Cresce mais rápido. Em valores absolutos, a gente é maior que eles, né? Só perde nesse tema de energia renovável para a China hoje, mas em capacidade absoluta. Estou falando aqui em qualidade da matriz, proporcionalmente ao que a gente usa de energia elétrica, quanto é renovável, né? No Brasil, em torno de 88%, e a Eletrobras fornece 96%. Então, nós estamos lá, é dos 3 maiores do mundo e vai ser o maior. Oi, Wilson, como vai? Prazer imenso ouvi-lo. Prazer, Wilson, gostaria de saber se há algum projeto piloto no sentido de geração de energia elétrica nas rodovias, que podem não só abastecer com placas nos leitos, mas também fazer iluminação para a segurança das próprias rodovias. Em geração, não, porque a gente tem muito em rodovia, e a Eletrobras também tem, são as chamadas fibras óticas, né? Quer dizer, nós temos hoje esse nosso sistema de transmissão inteiro, o chamado cabo-guarda das linhas de transmissão. Hoje nós somos acionista da maior empresa provedora de infraestrutura para a internet. Isso tem também no leito das rodovias. No que diz respeito ao que você falou, do uso da iluminação pública, né, de rodovias com placas solares, eu diria assim, esse ainda é um uso teoricamente caro, mas que eu acho que vai ser viável muito rapidamente. No Rio de Janeiro, para a Olimpíada, tem vários locais de acesso às instalações, principalmente aquela parte de equitação, que eram já com energia solar. Isso eu já vi. O mundo inteiro está partindo para
para essa condição, eu diria assim, vai ser uma realidade muito em breve, né? Só lembrando que o que fica mais fácil isso, no passado, e vamos olhar passado há 5 anos atrás, houve uma mudança em relação à gestão dos sistemas de iluminação pública. Eles são sistemas, serviços municipais, porém eram providos pelas concessionárias de distribuição de energia. Então, era com a CPFL, com a Eletropaulo, etc. Isso, recentemente, nesses 5 anos, houve uma mudança e eles passaram a ser de responsabilidade exclusiva das prefeituras. Então, as prefeituras têm feito contratos de prestação desse tipo de serviço e têm demandado tecnologias mais eficientes. Você vê em São Paulo uma boa parte da mudança da iluminação, essa iluminação das marginais, que é muito mais clara, com lâmpadas de LED, e você tem também algumas que já vão demandar que sejam não só de LED, mas sejam alimentadas por energia solar com uma bateria do lado. Se você passar pela USP, hoje na Marginal, você vai ver exatamente isso. Em torno da própria USP, os caminhos que tem lá são com iluminação feita com LED e com baterias. Então, isso já é uma realidade. Mas ela não é grande o suficiente para uma geração de grande porte. Mas, localizadamente, ela é uma saída. E diria que você vai ver muito disso aqui, brevemente, aqui, pela melhoria, pela eficiência desses painéis e pela diminuição de custos desses painéis, especialmente. Wilson, prazer imenso falar com você. Tem saudade dos nossos papos em Brasília. Está fazendo falta, viu? Mas aqui, a qualidade, o bom da gente fazer pergunta no final é que todo mundo já perguntou tudo e você pode perguntar o que te interessa. Então, eu queria trocar uma ideia com você, te ouvir um pouco sobre o momento que nós estamos passando agora em relação aos processos que estão em andamento de concessão e abertura de capital. Nós, por exemplo, em São Paulo, acabamos de fazer todo o processo para, no caso lá, a concessão do parque dos aeroportos, né? São 22 aeroportos, e fizemos até audiência pública agora, essa coisa toda. Tínhamos previsão de fazer o nosso leilão ainda esse ano. Como é que você enxerga, Wilson, com a sua experiência, como que esse momento agora de pandemia, esse impacto todo na palatabilidade dos investidores pode afetar o andamento desses nossos... Te dá um abraço aí a você, a Amanda. Que bom revê-lo. Realmente um grande amigo aqui. Tivemos muitos jantares bacanas em Brasília. Ele era presidente da Infraero, quando eu já era da Eletrobras também. E acho o seguinte, Clare, essa pandemia, um efeito colateral que ela tem, infelizmente, é o tema que a gente tem da perda de alguns empregos, aliás, vários empregos. A gente está vendo isso no mundo inteiro, não é diferente no Brasil. Talvez o Brasil esteja conseguindo segurar proporcionalmente mais do que os outros, por conta desse apoio do governo, mas os pequenos negócios, médios negócios vão ter dificuldades. Então, o que eu vejo para a gente na sequência dessa pandemia? Nós vamos ter que criar um grande programa, grande mesmo, nacional de infraestrutura. Como eu costumo falar, os países de desenvolvimento investem em infraestrutura, comparáveis aos nossos, entre 4,5% e 6% do PIB. Nos últimos 15 anos, nós investimos, em média, 2,5%. Isso é o que permite a gente claramente avaliar por que a 8ª maior economia do mundo, que é a nossa, antes da pandemia, era a 80ª economia em termos da competitividade da nossa economia. Em grande medida, pela qualidade da nossa, ou pela falta de qualidade, ou pela falta de disponibilidade da nossa infraestrutura. Pois bem, o que nós não fizemos ao longo desses 15 anos é o que a gente tem que fazer no prazo mais rápido que a gente conseguir. Nós temos muito que fazer em saneamento, talvez seja na infraestrutura aquela que tenha mais carências. Nós temos ainda um sistema de rodoviário e ferroviário que comporta muito avanço. Na área de energia, nós também temos, eu acho que é menos do que os demais,
mas temos coisas para fazer. Na área de telecomunicações, quando entramos agora do 5G, muita coisa. Então, a verdade é que a gente tem que retomar alguns fundamentos que o próprio ministro Guedes estava trazendo. Quer dizer, a mensagem do ministro Guedes, eu tive em Davos com ele, agora no começo do ano, assim, a repercussão do Brasil é muito positiva. Eu dou como exemplo a própria Eletrobras. Há 4 anos atrás, eu tinha 20 mil investidores acionistas da companhia. No final deste ano aqui, nós tínhamos mais de 60 mil. Quer dizer, o Brasil atrai o interesse pela qualidade dos ativos que tem, pela qualidade dos seus marcos regulatórios e pela posição muito clara do ministro da Economia em relação a todas as manifestações que faz nacional e internacionalmente. Então, eu acho que a gente tem condições de, passado esse momento, restabelecer exatamente esse discurso de atração de capital privado, nacional e internacional, para ser utilizado eu acho que, na largada, a coisa mais fácil de fazer são as privatizações. Mas nós temos que, paralelamente, criar um programa mais intenso. O ministro Tarcísio de Freitas é um craque, eu conheço bem, alguns de vocês conhecem também. Tem feito um trabalho extraordinário também nessa área. Eu acho que a gente tem que botar esse negócio para andar rápido, né? Vai haver uma disputa entre os países, mas o Brasil, como poucos países, tem projetos muito grandes, projetos que se adaptam muito fortemente a uma outra situação que você conhece bem. O mundo sai machucado dessa pandemia e um impacto que alguns de nós conseguem ver mais claramente é o impacto do rentista. Quer dizer, o custo, a remuneração das moedas dos tesouros nacionais é muito baixa. Então, você há de investir o seu capital em projetos que tenham perspectiva. Quais são os projetos que têm perspectiva de longo prazo? Os projetos de infraestrutura com bons marcos legais. Você entra numa Eletrobras, a maior parte das suas concessões tem mais de 20 anos. E se a companhia for bem gerenciada, ela tem condição de oferecer uma rentabilidade maior do que o preço dos papéis. Então, eu acredito, Clareia, fortemente nesta agenda. Acho que, num caso por necessidade, os governos vão precisar vender ativos, porque vai sobrar dívida para ser paga. E no caso do Brasil como um todo, porque temos um potencial a ser explorado na área de infraestrutura, que, para além de criar investimento, emprego e renda, vai ainda trabalhar favoravelmente ao aumento da competitividade da nossa economia. E aí isso vai ajudar o setor do agronegócio, o setor industrial. Eu diria assim, nós temos uma oportunidade como poucos têm. Esse é o caminho. Muito bom. Obrigado aí pela resposta e um abraço aí a todo mundo. Outro forte, amigo. Isso. Pode fazer, Sérgio. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Boa tarde a todos. Boa noite aqui em Portugal. É um prazer falar consigo. Dividir esse espaço aqui com pessoas de tão alto gabarito. Eu estou vendo isso tudo, achando muito interessante, óbvio, mas eu estou me lembrando aqui que em 2099 eu morava em Fortaleza e estavam numa fase de implantação do parque eólico ali da praia do... Porque tem mais vento no Nordeste, eu me esqueci o nome. Bom, o que importa é que eu fiquei encantado com aquela quantidade de aerogeradores, né? E vim morar em Portugal, tem 2 anos praticamente. E Portugal, eu sei que é um país pequeno, óbvio, mas Portugal é praticamente um parque eólico. A gente pega a estrada e o tempo todo estão aqueles geradores, né, que elas fazem parte da paisagem. Então, a minha pergunta, de maneira bem sintética, é como a Eletrobras ela encara analisa esse desafio, talvez, ou essa situação de um mundo todo convergendo para a energia limpa, mas, particularmente, eu pergunto sobre energia eólica e também sobre energia de maré, né, que são fortes fontes de energia. Como é que a Eletrobras enxerga isso? Obrigado, foi um prazer. Prazer, Céu. Obrigado aí pela sua pergunta. Bom, eu entendo o seguinte, você sabe que, olhando Portugal e Europa como um todo, na energia eólica, olhando o Brasil, tem uma diferença. E qual é a diferença? Nós começamos depois e já pegamos o que a gente chama da segunda geração de energia eólica. Eu próprio fui um dos primeiros a começar esse trabalho ainda com o CPFL. A CPFL é hoje a maior empresa de energia eólica
e renovável aqui dessas alternativas do Brasil. E a gente começou a desenvolver esse trabalho e foi interessante pelo seguinte: Europa, que foi onde começou, as torres são mais baixas, torres na época de 85 metros, com pás de 40 e pouco, e especialmente com máquinas de 750 kW. Nós chegamos, aí, como CPFL, a implantar a primeira máquina de 3 megawatts em torre de 120 metros. E por que eu estou te falando que isso é melhor e diferente? A descoberta da segunda geração é de que o vento mais acima ele é maior e mais regular. Então, uma coisa chamada fator de capacidade dessas plantas, que é a relação de quanto tempo ela fica funcionando ao longo do tempo, as eólicas da Europa funcionam em torno de 30% do tempo, elas ficam girando. As eólicas do Brasil ficam em torno de 50% do tempo girando. E isso porque você elevou e colocou máquinas maiores. Hoje já estão fazendo máquinas de 5 a 6 mega. Então você vai ver menos torres, as torres vão ser mais altas e a geração de energia vai ser muito maior. Eu não tenho dúvida que o Brasil tem um potencial nessa área que é extraordinário, como eu falei, e só onshore, mais de 300 mil megawatts. Nós temos 160 mil instalado em tudo que a gente tem aqui. Então, essa é certamente uma fonte que tem sido muito competitiva e se a gente for olhar que o mundo vai para uma agenda de sustentabilidade, isso eu falava assim, em Davos era a palavra de ordem, nós precisamos descarbonizar a nossa economia, porque senão nós vamos passar dos 2 graus em 2050, etc. Então, nesta agenda tem 2 fontes vencedoras. Uma é a eólica, e acho que a gente está aqui no país, no Brasil, e todos os países que têm vão poder ter essa oportunidade de troca, como eu falei. E a outra é a solar. Só que a solar, eu acho que a capacidade de penetração dela vai ser maior em função de 2 questões. A primeira questão é de que a eficiência das placas, eu falei assim, uma eólica é 50%, se comparar na mesma proporção, uma solar hoje está na casa de 20 e pouquinho. Então há muito que evoluir ainda na eficiência das placas e aumentando a eficiência, o preço proporcional da energia cai. Então ela tem essa vantagem, ela vai caminhar mais rapidamente do que a eólica. E a segunda coisa é que eu acho, que é aquilo que a gente estava falando com o Emerson, em algum momento muito breve, né? Vocês sabem que essas coisas foram ficando baratas pela escala da produção. E uma coisa que a gente está tendo escala é essa coisa do celular, né? Eu estava olhando outro dia, arrumando minhas coisas aqui, meu primeiro celular eu tive em 94, portanto faz 26 anos do primeiro celular. Vocês devem lembrar como é que era a bateria daquele celular. Era um negócio que durava pouco e era muito grande. Hoje a gente tem esse negocinho aqui, desses mais novinhos aqui, que dura 2 dias ligado, 3. Isso foi o que a gente utilizou para fazer o carro elétrico, que é uma tendência. Então, nesse compromisso, e o avanço do carro elétrico, se vocês pegarem esse Tesla, ele são 4.000 baterias de celular no chassi do automóvel, né? Eu não tenho dúvida, sinceramente, de que a solar avança porque ela tem essa perspectiva de eficiência e porque ela vai poder combinar isso aqui com bateria, o que vai dar uma independência para os consumidores. Você está na sua fazenda, você está onde você quiser, você vai poder ter um serviço só seu. Então, eu diria assim, são 2 coisas. E a Eletrobras está olhando as 2. A Eletrobras, de novo, tem um compromisso com a energia renovável e limpa. Como eu falei, nós somos hoje das 5 empresas maiores do mundo nesta área e das mais renováveis do mundo. Então, é uma agenda que nos interessa, é uma agenda que nos diferencia e dentro da perspectiva que a gente tem de capitalização, o processo de privatização, eu acho que é um diferencial fundamental. Uma companhia estar no Brasil, ter esse portfólio que ela tem e, especialmente, ter essa perspectiva de investimento nessas fontes como poucos têm. Então, eu não tenho dúvida que é a agenda, Seabra, que a gente vai seguir.
Obrigado, Wilson. Obrigado a todos. Nós estamos preocupados com a agenda do Wilson, que não está fácil trabalhando. Obrigado, Wilson, pela gentileza da sua aula magna. Um abraço a todos que estiveram aqui conosco. Wilson, boa sorte no seu trabalho e obrigado e até breve. Vocês fiquem bem, gente. Obrigado aí pelo privilégio de estar com vocês na tarde de hoje. Sempre uma satisfação, Agostinho, estar contigo, estar com os nossos amigos. E estamos juntos. Um abraço forte a cada um de vocês. Obrigado, Wilson. Parabéns. Amém. Obrigado. Obrigado parabéns, um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço, parabéns. Obrigado. Parabéns, Agostinho. Muito boa. Obrigado. Obrigado a todos por estar aqui conosco. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.